E aí, maridos e esposa, como vocês estão? Então, vamos conversar aqui como vocês são crucificados, né? Vamos falar logo assim, sem merecimento. No tempo antigo, né, as mulheres, quando elas começaram a implantar o feminismo na cabeça aí de todas, né, foram plantando a sementinha, uma das primeiras coisas que elas desvalorizaram e desmereceram os homens foi quando no período menstrual delas, né, que no tempo lá de Jesus, né, na Terra, as mulheres ficavam menstruadas e eram consideradas impuras, né? E aí, o que as feministas fizeram? Usaram esse termo de impura e jogaram como se elas fossem as pobres coitadas. Nossa, a gente é impura, a gente não pode, a gente tem que ficar enclausuradas nessas masmorras sozinhas. Meu Deus, como a gente está sofrendo e não sei o que, e não sei mais o que lá. E aí então elas foram enfiando isso na cabeça, né, das outras mulheres, né, digamos que agora, né, agora não, assim, depois que isso aconteceu e que os homens eram muito maus porque consideravam as mulheres impuras. Como assim que nós somos impuras? A gente só está menstruada, a gente está fragilizada, meu Deus do céu. E aí então foram plantando essa ideia na cabeça delas, sendo que nesse período que as mulheres estavam lá atrás passando por isso, o que acontecia? As mulheres, na verdade, elas estavam sendo protegidas pelos homens. E a impureza que se retrata, que se fala, não significa que elas estavam impuras, e sim sujas, porque naquela época não tinha saneamento básico, não tinha água, era tudo muito difícil. Então você imagine uma mulher menstruada, né, sangrando e lidando ali com tudo, fazendo as coisas, fazendo os afazeres, fazendo as obrigações, andando no meio do povo. Imagine o mau cheiro que aquilo dava, né? Porque o sangue ele já tem um cheiro típico e se você não consegue se higienizar adequadamente, imagine como que ela ficava com mau cheiro. Então é óbvio que naquele tempo elas tinham que ficar nos lugares mais reservados, mas isso era para proteger elas. Os homens não queriam que elas ficassem, era mal vista naquele tempo diante da sociedade, porque elas estavam passando por esse período que é natural da mulher. Então eles queriam era proteger e não colocar elas como enclausuradas, como as sofredoras, como as impuras. A impureza significa isso, elas realmente estavam impuras, mas no sentido de higienização e de sensibilidade mesmo, porque esse período da mulher, eu sei que esse é um assunto assim que para vocês homens, nossa, por que a gente tem que saber disso? Mas é muito importante que vocês saibam, tanto para vocês entender, as mulheres também que estão aqui no canal, para vocês entender o que significava essa impureza e também para vocês entender como que isso funciona hoje, né? E qual foi a consequência que isso gerou? Quais são as consequências que isso geram até hoje na mulher, na vida da mulher em si? Né, que é um período muito complicado, apesar de ser um período natural da mulher, mas é um período onde ela está esvalhando sangue, que ela está, né, esse sangue ele é expelido do corpo dela, ela se esvalha de sangue, né? Então é um período de sofrimento, é um período que significa, de uma certa forma, uma morte de alguma coisa, porque o seu útero, o que acontece? Ele vai acumulando ali, durante a fase que você não está menstruando, você ovula, ali a fecundação, né, do menininho de vocês aí, fecunda ali o ovinho da mulher, e aí gera-se uma vida. Então, quando isso não ocorre, o que acontece? Essa barreira de sangue que é feita ali no útero para meio que proteger essa fecundação, ela é expelida, ela é jogada para fora. Então isso dá uma sensação na mulher de luto, porque não tem como você não associar essas duas coisas, porque assim, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Então assim, não houve uma fecundação, não está tendo vida ali naquele útero, então ele expila, ele joga para fora aquele sangue, né, que é a menstruação, e você automaticamente fica chata, fica rabugenta, você fica irritada, mas é porque quando a mulher tá nesse período, que é a tal da TPM,
ela fica com um sentimento de luto mesmo, de sofrimento. Ela fica assim, além das dores, né, que gera a cólica e tudo quanto. Então, naquela época lá, o que os hebreus perceberam? Que era difícil para as mulheres passar por esse período, era um período delicado na vida da mulher. Então, assim, eles colocavam elas ali guardadinhas para proteger. Então, ali elas não tinham relação sexual, elas não tinham contato com as outras pessoas, mas elas eram extremamente cuidadas. E tinha os hebreus naquela época lá, que eram povos inteligentíssimos. Então, foi eles que definiram isso e também encontraram várias medicinas naturais para aquela época para amenizar aquele período que a mulher passava por isso. Aí veio as feministas para desmoralizar, para colocar os homens abaixo delas, falando que elas eram as oprimidas, porque ficavam ali trancafiadas, entendeu? Não podia ter contato com ninguém. Agora você imagina, você ali toda fedorenta, sem higienização adequada, andando no meio dos outros. Então, assim, esse período é um período que você tem que se resguardar, mesmo porque você está mais suscetível, por exemplo, se você tem uma relação sexual nesse período, você pode ter uma doença ali, a doença ela entra ali com mais facilidade, as bactérias, né? Então, assim, é um período que você deveria se resguardar. E o que está acontecendo hoje por causa das poderosas? Acontece que você está com dor, você não está aguentando nada, e você tem que ir para a luta, porque lutaram por isso, lutaram pelos direitos. Então toma, né? Toma. E distorcendo tudo. Enquanto os homens queriam protegê-las, elas achavam que os homens estavam ali fazendo maldade com elas. Quer dizer, na verdade, eu acho que não eu não entendo o porquê que elas não conseguem pensar, não conseguem ver a bondade do homem. Elas conseguem mudar tudo a favor delas na ignorância, porque seria tão bom se hoje pudesse, meu Deus, quem dera, se eu tivesse nesse período e eu pudesse ficar ali num cantinho reservado, só aguentando a situação que não é fácil. Então isso não acontece hoje, você pode estar caindo, você tem que levantar, dane-se, vá trabalhar. Entendeu? Tá com dor? Toma aí um remedinho e vai trabalhar. É desse jeito que funciona, por causa do que foi implantado na mente delas, por causa das poderosas que querem ter, né, mais. E na verdade, como eu sempre falo aqui, isso não foi uma ideia das mulheres, né? Porque o feminismo ele não surgiu da cabeça de uma mulher, e sim de um homem interessado em fazer uma lavagem cerebral na cabeça das mulheres. E elas, na tolice, pegam isso e ainda aumentam isso cada vez mais, se prejudicando absurdamente e não para pensar. Meu Deus, os homens queriam proteger. Então, assim, a verdade sobre os homens tem que ser dita. Alguém tem que falar a verdade sobre os homens, que as coisas não eram dessa forma. Então, assim, elas mudam tudo, vão mudando as coisas. E ao invés de se beneficiar, vão se prejudicando e acham que estão por cima, mas não estão. Então, assim, é um período complicado da mulher, eles queriam protegê-las e elas não aceitavam, atualmente não aceitaram, falam, né, que esse episódio foi para poder deixá-las de uma forma onde que, as coitadinhas, né, e que de coitadinha não tem nada, são as tolas, porque na verdade não consegue pensar, não consegue ver a verdade, né, que está por trás de tudo, e vão na ondinha do povo e acaba se afogando cada vez mais, porque essas mesmas que defendem essas coisas, que defendem esses princípios que está sendo implantado na sociedade de hoje, eu duvido se quando deita na cama, se a cabeça não está aí se debatendo com a sua própria identidade, né? Porque não sabe nem o que é mais, porque tipo assim, faz tanta coisa para poder ser mais do que os homens, para provar que são mais do que os homens, que quando vão deitar não conseguem, porque estão sobrecarregadas e massacradas de tanta coisa que elas vão colocando para poder competir com os queridos homens que são realmente valentes de verdade, que estão aí para isso.
entendeu? Eles têm isso na natureza deles, eles foram criados para isso é natural deles. A mulher não foi criada para isso e fica aí se debatendo e depois eu acredito que nem dormir direito não dorme. Essa que é a verdade, né, meus bem? Então, assim, é isso. Basicamente é isso. Eu fico pensando que eu, por exemplo, passei aí por um período de uma disfunção hormonal que eu tive e eu fiquei menstruada durante 3 meses. Gente, foi horrível, foi horrível. Então imagine se eu não... e hoje a gente tem água, a gente tem absorventes cheirosinhos, a gente tem um sabonete próprio para passar lá na pepeca, para dar um cheirinho. E mesmo assim, era desagradável para mim. Eu me sentia, assim, por mais que eu me higienizasse o tempo todo, eu tava me sentindo impura, eu tava me sentindo suja. Então, assim, mas não, elas não conseguem ver isso. E também tem, assim, tem homens, tem amigos meus que falam assim, gente, eu não acredito, tem um menino que tem uma namorada, né? E aí, então, ele fala assim, gente, você acredita que ela tá naqueles dias e ela quer ter relação sexual comigo? Então, assim, as mulheres, elas se prestam a um papel muito ridículo. Elas não conseguem se colocar no lugar dela e nem se preservar. Isso quer dizer, não é que você, tipo assim, eu posso tudo, né? Pode fazer isso comigo porque eu posso tudo, porque eu sou a dona da situação. E não é assim, entendeu? Então se prejudica o tempo inteiro para provar que é mais do que o homem, e não é. A mulher, ela tem limitações e tem que ser respeitada, e os homens sabiam disso, os hebreus sabiam disso, e lá atrás eles tentavam cuidar, mas não, elas tiveram o despropósito de fazer essa lavagem cerebral que está sendo feita até hoje na mente de todas, e acham que elas estavam sendo humilhadas por não poder, né, transitar lá e cá. E ainda hoje você vê muito aí nas rodinhas, né? Não sei se vocês aí, quando vocês estão tendo conversas aí com as mulheres, eu tô menstruada, como se isso fosse uma coisa para ser dita, é uma coisa para ser guardada, não tem que ficar falando, não sei o que, não tem, entendeu? Reserva, se guarda, se proteja, entendeu? Na medida do possível, porque hoje em dia, na atualidade, por causa da luta, né, delas, você já não tem mais essa possibilidade de se resguardar. Ainda existe no mundo culturas que levam esse período da mulher muito a sério, né? Eu acho que é o Japão, se eu não me engano, quando a mulher entra nesse período, ela é extremamente resguardada, porque é sabido o problema que pode acarretar numa mulher quando ela está nesse período. Então, assim, eles acabam cuidando, os maridos levam um chazinho na cama, levam um cafezinho na cama, cuidam delas, né? Mas, na maioria das culturas, isso não existe mais, porque mesmo se esvalhando, né, em sangue, elas estão ali para poder infernizar a vida dos maridos, dos companheiros, dos colegas de trabalho, estão ali na luta para detonar os homens, né? Então, fazer o quê, né? A gente tá aqui, a gente é obrigada a passar por isso por causa dessas desinformadas, dessas desatualizadas, dessas feministas aí que não tem noção. E tem umas que nem são feministas, mas acabam fazendo por fazer, sem nem entender o que estão fazendo, mas vão fazendo, né? Sem entender que estão se autodestruindo, né? Porque não conseguem nem ter uma noite agradável de sono, porque quer ser mais do que os homens. Estão aí se debatendo para entender aonde elas estão e quem elas são, porque elas não se acham mais, né? E depois os homens estão correndo delas, mas é por causa disso. E vocês estão certos, porque esse tipo de mulher a gente tem que correr mesmo, não é mesmo? Então tá, meus amores, meus queridos maridos, minhas queridas esposas, vocês mulheres que estão ouvindo aí, prestem bastante atenção para que isso não fique acontecendo, se posicione como uma mulher, não tenta competir com os homens, porque é só prejuízo para todos os lados, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher é prejuízo. E um beijo no coração de vocês, muito obrigada por estarem aqui comigo até agora nesse vídeo, até o próximo vídeo. Muito obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo, um beijo no coração de vocês.